Feito. Compartilhamos a tela. E vamos começar. Vamos começar voltando um pouco atrás, porque é necessário a gente fazer comentários sobre a Guarda Pretoriana, que vai ter um papel agora, a partir desse momento da história, muito decisivo. A Guarda Pretoriana, na verdade, ela foi criada lá no tempo do Cipião Emiliano, ou seja, ainda no século segundo antes de Cristo, lá por volta de 140 a 138 antes de Cristo, que era, vamos dizer, uma guarda que ficava nos acampamentos militares romanos para proteger a área onde ficava o comando, onde ficavam os oficiais. Então, eram soldados de elite, né? Aqueles legionários mais experientes, aqueles legionários mais capacitados, que acabavam sempre sendo nomeados para essa guarda, né? E tinham essa função distintiva de guarnecer nos campos das tropas romanas no exterior, em batalha e tal, a área dos oficiais. Tem que se imaginar que esses acampamentos eram como verdadeiras cidades, né? Então, elas tinham lá um centro, né, como se fosse o fórum, onde ficavam os oficiais, onde ficava o comando, né, e essa guarda pretoriana, né, protegia eles, né, de eventuais invasões, apesar de muitas vezes eles fazerem, né, mesmo que temporariamente, verdadeiros fortes, né, criarem muros para fechar esses acampamentos. Né? Mas aí o que acontece? Ah, Otávio Augusto, né, já imperador, lá por volta do ano 13 antes de Cristo, ele transforma a guarda pretoriana, que vamos dizer, seria essa divisão dentro do exército, dentro das legiões romanas, para ser uma guarda de proteção da família imperial. Né? Então, naquela época, um legionário podia servir 16 anos nas legiões e 12 anos na guarda pretoriana. E isso, inclusive, depois foi aumentado, né, para 20 e 16 anos. 20 anos nas legiões, 16 anos na guarda pretoriana. Né? E aí, em 23 depois de Cristo, já com Tibério como imperador, ele chegou a montar em Roma um acampamento permanente da guarda, da própria guarda, um quartel da própria guarda pretoriana. Né? Esse quartel ele era localizado ali muito próximo de onde hoje é a estação de trem, a Termini de Roma, e ela chegou a fazer parte da muralha aureliana. Então, nós temos lá um pedaço que dá ainda para ver os muros do que foi esse quartel, que passou depois a integrar as muralhas da cidade. Né? Então, é um dado muito interessante. Então, essa guarda, né, ela vai ser importante por quê? Porque ela vai ficar muito próxima do imperador e da família do imperador, e vocês vão ver, ela vai ter um papel decisivo, principalmente nos momentos de sucessão, né, e vai ser, vamos dizer assim, a ponta de lança do exército, das legiões, junto ao imperador, né? E aí eles vão crescer de importância e vão ter, por isso, muito poder e vão influenciar na trajetória dos imperadores aí. Então, né, vimos que o nosso Otávio Augusto, na aula passada, falece em 14, né? E o que acontece? O preferido dele era o Druso, né? Um dos filhos o filho mais novo da Lívia, que estava na barriga dela quando eles se casaram, e o Tibério era o mais velho, que ele não tinha
tanta inclinação. Mas com a perda do Druso e com a perda também do Agripa, né, que eu falei na aula passada, que seriam os dois preferidos do Otávio para serem os sucessores, ele teve mesmo que adotar o Tibério para que o Tibério fosse o sucessor. E o Tibério é esse sujeito muito curioso, né? Ele, com 20 anos, ele já era chamado pelas pessoas de o velhote, né? Isso quem encontra lá é o Indro Montanelli no livro dele, né? Ele casou com a primeira mulher que ele conheceu, enfim, que foi a Vispânia, que era filha do Agripa. Mas aí, no momento em que ele foi ser nomeado herdeiro, né, que ele foi ser adotado, né, oficialmente pelo Tibério, pelo Augusto, desculpa, o Augusto obrigou ele a casar com a filha dele, Augusto, do casamento anterior, a Júlia, né? E a Júlia era aquele problema, né? A Júlia era uma mulher impetuosa, tempestuosa, deu para meia Roma, ela não parava, e o casamento deles foi muito infeliz. Eles tiveram dois filhos que morreram, né? O Tibério já tinha tido, acho que outros dois com a Vispânia antes, mas enfim, o casamento com a Júlia foi muito, muito, muito ruim. Mas ele, para não se indispor com o padrasto, né? Agora pai e o imperador, ele aguentou firme todos os abusos da Júlia e etc. Quando o Augusto morre, ele já tem 55 anos, né? Então ele já assume, né, para aquela época, enfim, e mesmo para alguns padrões de hoje, ele assume relativamente já velho, né? Já maduro. E aí é muito interessante, porque ele chega a fazer o discurso no Senado para os senadores, né, no seguinte sentido: olha, eu não sirvo para isso aqui é muito. É um desafio muito grande, eu não quero, vocês não querem me exonerar, vamos restaurar a República, não seria melhor? Né? A coisa foi até tratada, vamos dizer, jocosamente, como se ele estivesse fazendo uma piada, mas não se sabe, né? Não se tem o registro preciso se ele estava sendo apenas irônico, porque ele o era, ou se ele estava realmente não estava muito interessado no poder naquele momento, né? Ou se era simplesmente o jeito dele de lidar com a coisa, enfim. Esse é um dos registros aí que a maioria dos historiadores concorda. E aí, logo após, para homenageá-lo, né, para puxar o saco, para fazer aquela média com ele, queriam dar para um dos meses do ano, assim como para agosto tinha vindo, foi criado agosto para homenagear o Augusto, né, queriam criar um mês do ano para homenagear o Tibério. E ele, de novo, de forma jocosa, de forma irônica, perguntou para os senadores: bom, e o que vocês pretendem fazer depois do 13º imperador, né? Que acabarem os meses do ano. E então isso também demonstra bem o tipo de personalidade do Tibério e como ele respondia a essas coisas, né? Acho que isso o caracteriza bem, né? Nós temos aqui a estátua da esquerda. A estátua da esquerda é uma estátua achada lá em Capri, na ilha de Capri, onde o Tibério morou por um tempo, e ela foi levada pelo Napoleão para a França, e depois, já em 1815, a França comprou, não da Itália, porque a Itália não existia, comprou do Reino de Nápoles, que era da onde ele tinha tirado essa estátua, e essa estátua permanece no Louvre. Essa foto aí é de dentro do Louvre. E esse outro busto aí do Tibério está lá reunido nos bustos dos museus capitolinos lá em Roma.
tá certo? Então aí você tem as duas representações do Tibério. E aí nós vamos ter, durante o tempo dele como imperador, esse personagem, o Germânico Júlio César, ou Germânico, né? Então, ele é filho da Antônia, que é, por sua vez, filha do Marco Antônio. A gente vê aqui nessa árvore genealógica, né? Aqui a Antônia, chamada Antônia Menor, ela é filha do Marco Antônio e ela casou com o Druso, irmão do Tibério, né? E eles tiveram dois filhos que vão ser muito importantes aqui para a nossa história: o Germânico, né? Que é esse que nós vamos falar agora, e o Cláudio, que é um dos imperadores depois. O Germânico vai ter alguns filhos, entre ele o Calígula, outro imperador, e a Agripina, a jovem, que será a mãe do Nero. Opa, desculpa. Que será a mãe do Nero aqui. Entendeu? Então, esse é um resumo, né? Tem mais complexidade essa árvore genealógica, mas aqui nós estamos tentando simplificar e mostrar objetivamente quem era quem, né? Então, o germânico chega a ser adotado pelo Tibério, era, sem dúvida nenhuma, o preferido dele pelo menos, quando ele o adotou e o nomeou o herdeiro, né? E então era o preferido dele para a sucessão, né? O nome original dele, até o primeiro nome dele, é até desconhecido. Supõe-se que tenha sido que ele também se chamou Nero Cláudio Druso, né? Como seu pai. Ou ele, por homenagem ao tio Tibério Cláudio Nero, né? E o nome aí germânico é um agnôstico que o pai dele, que o Druso, porque lutou muito fortemente as batalhas lá na Germânia, venceu os germânicos e etc., e ganhou esse apelido de germânico e que ele adotou. Né? E ele também foi lutar em alguns momentos, lutou bastante na área da Germânia e tal, e, vamos dizer, honrou esse nome, né? Ele foi muito popular, né? Então, parece que ele já usava o nome e a partir aí do ano 4 depois de Cristo, ele foi adotado, né, oficialmente pelo Tibério como filho e como herdeiro, fazendo parte então da família Júlia também e adotando aí o nome Júlio César. Então ele ficou conhecido como Germânico Júlio César, né? E aí, o Cláudio, né, que era o seu único irmão, também passou a usar o nome germânico, né? E essa é só uma curiosidade, mas aí ele passou, mesmo na história, a ser conhecido como Cláudio, apesar de ter, numa determinada época, ter usado o nome germânico. Então ele teve o Germânico teve uma carreira política bastante acelerada, né? Assumiu logo o posto de questor, muito antes da idade legal, no ano 7. Depois logo foi cônsul, lá pelo ano 12, né? Foi procônsul da Germânia Inferior e da Germânia Superior e de toda a Gália, né? Chegou a comandar 8 legiões, né? Cerca de um terço de todo o exército romano. E ele liderou as campanhas contra as tribos germânicas lá pelo ano 14 e pelo ano 16. Né? Essas batalhas foram muito importantes porque elas eram em retaliação
a humilhante derrota que os romanos tiveram, a famosa Batalha da Floresta de Teutoburgo, no ano 9, né, que foi um outro general que passou o Danúbio, adentrou a Germânia, e acho que com três legiões, se eu não me engano, é a décima. As legiões são todas numeradas e é a 18ª, a 19ª e a 20ª. E essas três foram completamente massacradas. O general em comando errou, as tropas não foram bem posicionadas no campo, eles não estavam preparados para as condições, as tribos fizeram uma tremenda de uma armadilha e, enfim, isso como eu diria, foi muito terrível para os romanos, porque inclusive perderam todos esses homens, imagina, três legiões, pelo menos mais de 20 mil homens, né? E perderam, né, os dísticos, as águias, os símbolos de honra que as legiões carregavam, né? Então, era muito importante para Roma e para o Tibério que houvesse uma vingança disso, né? Então, justamente foi as guerras que o germânico lutou na Germânia foram justamente excursões punitivas para punir as tribos germânicas como com um aviso, olha, vocês não venham para cá, vocês não se metam conosco, mesmo porque eles não estavam muito preocupados em conquistar grandes partes da Germânia, porque eles já tinham descoberto que era uma área muito pantanosa, uma área muito difícil, e que as tribos germânicas lá eram realmente muito bárbaras, tinham poucos bens que poderiam ser pilhados, que poderiam ser tomados, enfim. Era uma região extremamente brutal, difícil de ser tomada e que rendia pouco dinheiro, pouca valia, né? Então, essas guerras que o germânico travou em nome do Tibério foram todas de retaliação. Ele recuperou duas das três águias legionárias perdidas na batalha, nessa batalha da floresta de Teutoburgo, né? E em 17 retornou para Roma, onde ele celebrou um grande triunfo, né? Como eu já expliquei, né? Um triunfo já no novo sentido, né? Um triunfo onde o general dedica toda a vitória ao imperador, é o imperador que vence, né? Aí é muito também conveniente que o general seja da família do imperador, né? Mesmo que adotado e tal, porque isso não interfere a princípio não interferiria com a popularidade do imperador, não seria uma questão concorrente, né? Ele não concorreria com o imperador. Essa vai ser sempre uma preocupação dos imperadores romanos, em que os generais não criem popularidade e poder que possa arranhar aí o poder e a popularidade dos imperadores. Então, o germânico retornou a Roma, fez esse triunfo muito grande, muito importante, e aí ele foi para o Oriente, para a região da Ásia, onde lá ele incorporou as províncias da Capadócia e da Comagena, né, tudo ali na Turquia, né, foi muito bem sucedido, né, e também celebrou um triunfo por causa disso, né? E ele era muito popular, era muito querido pelo exército, era muito querido pelo povo, né? A Agripina acompanhou ele em diversas dessas idas, e não só ia a Agripina, como os filhos também iam, né?
e o Calígula ia vestidinho lá de soldadinho e tal, né? Então eles eram muito populares entre as tropas portanto, entre o povo também, né? Era uma família muito querida. Quando tinham reveses na batalha, a Agripina era a primeira a ir ajudar, né, como enfermeira, socorrer os homens, tratar dos feridos, né? O Germânico também tinha muito essa preocupação com os veteranos dele, com as pessoas feridas. Enfim, foi um grande general e foi muito popular, né? E ele foi tratar de assuntos lá no Egito, tinha acho que algum problema lá no Egito, e, segundo dizem, isso já começou a criar um problema maior com o Tibério, porque, a princípio, pela lei que o Otávio Augusto tinha criado antes, o Egito não era uma província romana, era um território do imperador, do próprio imperador. Então, apenas então somente o imperador poderia mandar lá e qualquer um que tivesse que ir para lá tinha que pedir autorização para ele e tal, e parece que o Germânico não fez essa autorização, e dizem as más línguas, né? A gente não tem como averiguar, isso varia aí de historiador para historiador. O Tibério estava muito enciumado e muito bravo com o germânico e preocupado com essa questão, né? E aí o germânico acaba voltando, né, para a área lá da Síria, da Turquia, enfim, e lá ele tinha deixado um homem sob o comando, o tal de Pisão, que, enfim, desfez um monte de coisa que ele tinha feito, não cumpriu as ordens. Então ele já, né, brigou com esse Pisão, mandou esse Pisão embora, falou: volta para Roma, você está demitido, aqui não, e não sei o quê. Ficou muito surpreso, né, do que ele considerou uma traição do Pisão. E aí ele fica doente. O Pisão já está no porto, indo embora, e ele fica doente e ele fica convencido, e fala para muita gente, que o Pisão o havia envenenado, né, e que ele estava doente, passando mal, porque o Pisão tinha o envenenado. O Tácito, né, que seria o historiador aí mais contemporâneo, ele diz que conta que acharam coisas de magia negra na casa do Pisão, com partes de corpos humanos, tabletes de chumbo, né, para envenenar, escritos com o nome do germânico. Enfim, essa é a narrativa, né? E aí, mas não se tem certeza de que Tibério talvez tivesse mandado o Pisão fazer isso, nem se tem certeza absoluta que o Pisão tenha feito isso. Mas, enfim, foi dessa forma que ficou, né? O Germânico enviou uma carta para o Pisão, renunciando à amizade deles e, enfim, denunciando ele, e acabou morrendo logo depois, né? E aí a sua morte gerou um monte de especulações, gerou essas especulações todas de que o Pisão teria o envenenado, teria matado a mando do Tibério e tal, mas isso jamais foi provado, né? Mas as suspeitas eram muito grandes. A Agripina, inclusive, achava isso e cobrou isso sempre do imperador, de que ele seria o responsável pela vida do Germânico, atormentou bastante a orelha do Tibério e a paciência dele por muito tempo com essa questão, né? E dizem que o Tibério mandou, não quis ele julgar o Pisão, porque a família do Pisão tinha um relacionamento muito grande desde o tempo do Otávio, com os imperadores, com tudo, era uma família querida, o próprio Pisão era querido. Então, o Tibério, sob essa justificativa, não quis ele julgar o Pisão e mandou que o Senado o julgasse, né?
E isso também foi interpretado como uma suspeita sobre o Tibério. E o Senado o condenou e ele não chegou a cumprir a sentença, ele se matou. Né? Segundo Tácito, o Tibério temia que o povo descobrisse essa conspiração e tal, da sua inveja do germânico, o temor que ele tinha dessa popularidade crescente, enfim. E isso tudo foi uma operação abafa para não comprometer aí o Tibério, tá certo? E com isso, o germânico que estava aí na linha de sucessão deixou de estar pela morte. Aí nós temos essa pintura, né, de um francês, o Jean-Baptiste Debré, que vocês devem conhecer, né? O Jean-Baptiste Debré é aquele que vem para o Brasil em março de 1816 como membro da chamada missão francesa, missão artística francesa, né? No tempo ainda do Dom João VI. E ele fica aqui no Brasil até 1831, e são deles, né, a maioria das gravuras, das representações, das pinturas do Brasil dessa época, né? Do Brasil da independência, do Brasil antes Reino Unido, no tempo de Dom João, e ele teria feito essa pintura, a morte de Germânico, antes de vir para o Brasil. Ele teria terminado ela em 1816, antes de vir. Eles acreditam que ele começou em 1790 e terminou em 1816. Ele é um sujeito que nasceu em 1768 e morreu em 1848, né? Essa tela ela está lá no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, né? Ela tem 45 centímetros de altura por 70 de largura, tá certo? E, então é possível vê-la lá no Museu Nacional de Belas Artes. Bem interessante. Brasil entrou aqui na nossa aula. Aqui, essa outra obra, né, sobre essa mesma questão, Agripino com as cinzas de Germânico, Benjamin West é também um francês, né, um francês de 1738 a 1820, né, meio contemporâneo do outro, mas esse quadro está nos Estados Unidos, na galeria de Yale, né, da Universidade de Yale. Né? Esse é um quadro maior, ele tem 1,65 m de altura por 2,40 de largura, né? E mostra aí, vamos dizer, a Agripina carregando as cinzas do germânico. Né? Então, como eu disse para vocês, né, o Pisão se mata, né, depois que o Senado o condenou, né, e inclusive dizem que é um aparente suicídio, que ele não teria se suicidado. Né? Especula-se também que o Tibério tenha ordenado também a morte dele. Enfim, a coisa assim, as suspeitas já nessa época em cima do Tibério e um certo incômodo dos seus opositores, talvez representados pelo Tácito, né? Hoje em dia existe é importante comentar isso, existe uma tendência dos historiadores em fazer uma revisão da história, em dizer que os historiadores da época, né, os contemporâneos aos fatos, eram tendenciosos, queriam levar para um lado, queriam levar para o outro. Agora, eu acho que os historiadores contemporâneos, modernos, aí dos últimos 200 anos, têm menos condição ainda de falar sobre o que aconteceu há 2.000 anos, né? Então, fica uma conversa meio louca, quer dizer, os da atualidade, os modernos, né, dizendo que os antigos é que não são confiáveis, os antigos é que eram tendenciosos. Então, eu, por mim, prefiro confiar nos relatos daqueles que estão mais próximos dos fatos,
ao invés aí de tentar falsificar a história para satisfazer aí os interesses modernos, os gostos e as opiniões. Acho que essa é a característica. E aí, o que que acontece? O Tibério, já cansado de tudo isso e tudo mais, ele se retira aí em 22 depois de Cristo para a ilha de Capri. Então, para a chamada Vila Jovis. Aqui nós temos, nessa foto aqui, nós temos as ruínas que podem ser visitadas lá em Capri, né? Aqui foi feita uma igrejinha e tal, mas aqui são as ruínas dessa vila lá em Capri, né? Aqui a gente tem uma visão aérea, né? O mar belíssimo, né? Mediterrâneo belíssimo em Capri. E aqui no canto nós temos uma hipótese de reconstrução de como seria essa vila dele, como teria essa coisa. Ele passa de 22, né? No começo ele vai, ele volta, mas depois ele fica lá, e ele fica até 37. Ele passa uma grande parte do seu reinado lá nessa ilha. E aí é óbvio, né? Aí tem acusações de que ele fazia grandes bacanais lá e que ele era pedófilo, que ele se relacionava com rapazinhos muito jovens e não sei o quê. Nada disso é provado, mas enfim. E não são todos os historiadores da época que concordam com isso, mas existe essa marca, né? Foi, vamos dizer, jogada esta lama, não sabemos o quanto ela é verdade e quanto ela não é, mas é importante a gente estar aqui citando essas coisas. Mas, ao mesmo tempo que ele passou lá, a burocracia criada pelo Otávio, né, que já vinha da República e foi aperfeiçoada, foi, né, mudada e tal, e o Tibério também contribuiu muito para a melhora disso e etc. Ela funcionava sozinha. Então, apesar dele estar longe, dele se corresponder com o Senado, com os órgãos da burocracia do Império, por carta e tudo mais, a vida no Império continuou normal, o Império continuou funcionando. Esse é um fato, né? Então, as acusações à época que ele tinha deixado o Império acéfalo e tal, são meio bobagem, mesmo porque muitos dos futuros imperadores vão passar grande parte longe de Roma, né? Vão passar em guerra, vão passar no campo de batalha, né? E isso já era uma verdade para os cônsules e generais antes, né? Então, é diferente de como a gente vê hoje, né? Que o governante fica bastante tempo na sua capital, ou como os reis depois. Não, não. Os romanos iam muito fazer guerra, se deslocavam muito ao longo do império, né? Então, essa ideia de que o Tibério teria ido para Capri e deixado o governo acéfalo não é verdadeira, não corresponde aos fatos, né? A gente tem que pontuar bem isso. Isso está em diversos livros contemporâneos, mas esse de fato é um fato que com a historiografia hoje, com o levantamento, com o cotejamento com os outros autores, a gente chega à conclusão que isso não é fato, que não houve nenhum abalo econômico ou administrativo de monta, ou um problema de fato que se desse por causa da permanência do imperador em Capri. Então, essa é a Vila Jovis, tá certo? Lembrando que ele ficou, ele foi para lá muito em função dessas acusações, também porque o filho dele, o Druso, o jovem, acabou morrendo em 23, né, em circunstâncias também estranhas. E aí, enfim, a partir disso, o,
o Tibério se retira. Especificamente, acho que ele morre em 23 e o Tibério vai em definitivo para Capri em 26, apesar de entre 22 e 26 ele frequentar bastante Capri, está indo e vindo de Roma, mas a partir de 26 ele fica lá até 37, né? Fica praticamente 11 anos lá. Então é isso. E aí, então, temos este outro personagem aí na história, o Lúcio Hélio Sejano, conhecido como Sejano, né? O Sejano, de origem humilde, subiu na hierarquia militar, né? Ele era um militar, um pretoriano, se tornou o líder dos pretorianos, a guarda, como eu mostrei para vocês, a guarda de elite do imperador, né? Na qual ele foi prefeito durante muitos anos, né? Foi o chefe durante muitos anos, de 14 até a sua morte em 31, né? Então, praticamente, o sujeito ficou 17 anos como chefe da guarda pretoriana. E e óbvio, né? Eles sempre foram o braço armado das políticas de repressão dos imperadores. E no Tibério não foi diferente. E o Sejano não foi para Capri, ficou lá. Né? E até, inclusive, tentou, né, num determinado momento, casar com a viúva do filho morto aí do imperador. Né? E o imperador não quis, não topou e tal. Mas o Sejano reuniu muito poder. Né? Ele, em 31, acabou sendo nomeado cônsul. Né? E aí ele, acho que meio por bronca do Tibério e tal, realmente, de fato, ele montou uma grande conspiração contra o Tibério para matar o Tibério, né? E o Tibério acabou sendo avisado pela Antônia, né? Que não se sabe como ela descobriu, ficou sabendo que havia esse plano para matá-lo, né? E aí o Tibério tomou as providências para prendê-lo, para julgá-lo e para executá-lo, né? E como é que ele tinha, ao mesmo tempo, isso foi muito fácil, porque ele angariou muitos, né? O Sejano angariou muitos inimigos no Senado e em Roma, né? Porque, como a guarda pretoriana tinha a função de defender a cidade e também tinha a função de receber toda a correspondência do Tibério e enviar toda a correspondência para o Tibério em Capri, eles faziam o que eles queriam, mudavam as ordens do Tibério, enfim, porque, né, você tinha que imaginar que ele tinha, na verdade, coisa como 10, 12 mil homens agora acampados, né, lá a partir do ano de 22, lá naquela fortaleza deles dentro de Roma. Né? Então, eles passaram a ser uma espécie de polícia que não existia em Roma, passaram a ser uma força militar, né, e uma força repressiva. E o Tibério deu esse poder para ele, né, porque principalmente após a morte do Druso, né, ele se referia como companheiro dele, foi realmente elevado como a um braço direito.
Mas ele não tinha essa posição de sucessor, né? Ele, obviamente, como ele pediu a mão da sobrinha do Tibério, da nora do Tibério, e ele não deu, né? A coisa entre eles aí começou, como eu tinha dito, começou a azedar. Mas, como ele tinha sido muito cruel com os senadores, com os inimigos, foi muito fácil para todo mundo julgar ele e matá-lo e botar ele para fora, né? E foi isso que aconteceu em 31, né? O Senado simplesmente leu uma carta que o Tibério acusava ele de traição e condenava ele à execução de imediato. Então opa, perdão, é essa gravura que a gente vê aqui, ele sendo levado para execução, ele aqui mais jovem, né, como tribuno. Muito bem. Aqui, aí chegamos à morte do Tibério. Essa é uma outra pintura, Jean-Paul Laurens, está no Museu o Paul Dupuy, em Toulouse, né? Ela tem aí 2 metros e 20 de largura por 1,76 de altura, né? É um quadro de 1864, né? O autor viveu de 1838 a 1921. Um quadro famoso desse autor, depois, se vocês quiserem procurar e tal, ele é fácil e ele vai estar na nossa história de Roma mais para frente, esse quadro, né? Esse quadro chama-se Sínodo do Cadáver. É uma história bastante interessante, mas que vai ficar mais para frente. E tenho certeza que o professor Jonathan, quando assumir aí a parte dele, vai chegar aí no Sínodo do Cadáver, né? Vai falar deste momento da Igreja de Roma e da história, e vai mostrar esse outro quadro aí do Jean Paul Laurens, né? Então, o que que acontece? Tibério está lá, essas coisas acontecem, a Agripina se mata, acaba por se matar, a, a Lívia, filha de Antônia, nora dele, também é denunciada como cúmplice do Sejano. E é presa e ela se mata no cárcere, né? Ela deixa de comer e tal, e se mata no cárcere. Então, puta, todo mundo da família do Tibério morreu, não tem mais ninguém vivo. Ele está velhinho, já com 77 anos. Estamos no ano de 37 e ele pretende voltar para Roma. Só que ele nunca chega a Roma, ele acaba morrendo. Alguns dizem que ele foi assassinado pelo sucessor aí do chefe dos pretorianos, né, da guarda pretoriana, que agora era o Macro, né, o cara que sucedeu o Sajano, e que ele teria né, o Tibério, a história que se conta é que o Tibério teria tido um infarte, teria passado mal, teria recuperado o fôlego e tal, e ele teria sufocado o Tibério, né? E alguns outros, como o Fílao e o Joséfo, né, que também são mais ou menos contemporâneos, um pouco depois, registram que o Tibério morreu de morte natural. Então, a gente não tem como garantir isso, mas que esse Macro teria assassinado o imperador para garantir a ascensão do nosso conhecido Calígula, o Caio Júlio César Augusto Germânico, um filho, o filho mais velho aí, vivo, que sobreviveu do Germânico. E por que Calígula? Por que esse apelido de Calígula? Então, vocês estão vendo aqui um busto, né, original de época do Calígula e aqui uma reconstrução como seria o rosto dele. E aqui, o que que é essa sandália? Essa sandália é uma cáliga.
né? É uma cáliga em latim, que é simplesmente uma sandália de combatente, é uma sandália de legionário, né? Que o Calígula usava quando ia com o pai pequeno para a frente de batalha com a mãe, ele usava um uniforme miniatura de legionário, né? Como a gente vê hoje. Muitas crianças vestidas de soldado, de PM, enfim, ele ia, e isso era muito popular, os soldados o chamavam de Calígula, que seria uma cáliga pequena, né? Cáliga pequenininha, né? Uma pequena sandália. E esse ficou para sempre aí o apelido, né? O codinome do Caio Júlio César Augusto Germânico, né? O, ele não era para ser o sucessor, né? O sucessor era para ser o pai dele, e ainda havia um outro filho menor de um outro casamento, de um outro casamento vivo. Né? E o Tibério, no seu testamento, teria deixado o poder para os dois. Mas aí eles já inventaram uma história e o Calígula já assumiu sozinho. Então, por isso também pesou um pouco a suspeita de que ele e esse chefe da guarda pretoriana estariam envolvidos aí na morte do Tibério para assumir o poder, né? Então, como eu disse aí, aos 3 anos ele já acompanhava o pai na Germânia e já tinha se tornado um mascote aí do exército, dos soldados, né? Os soldados se divertiam aí com ele vestido de soldado e tal, e deram esse apelido. E comenta-se que ele, como imperador, ia odiar e rejeitar essa alcunha, esse apelido. Né? Quando ele tinha 7 anos, ele estava com o Germânico lá na expedição na Síria e viu seu pai morrer, né? Em outubro de 19. Ah, o Tibério proibiu que né, a Agripina culpou o Tibério, ficou aquela briga e tal, e o Tibério proibiu que ela se casasse, né? Porque não queria um homem dando força para ela, mas não queria mais inimigos, né? E ela acabou sendo exilada, né? Sob acusações de traição. O Calígula foi no começo com ela. Depois, na época que ele era adolescente, ela enviou para ele viver com a Lívia, né? Que era a sua bisavó, a mãe do Tibério. E ele viveu um tempo com a Lívia, e depois, quando a Lívia morreu, ele foi acolhido e criado aí pela Antônia, né? Em 31, o Calígula passou a fazer parte, né, do pessoal encarregado dos cuidados do Tibério em Capri, e aí em Capri ele surpreendeu a todos, e surpreendeu o próprio Tibério, tratando o Tibério muito bem, se reconciliando com o imperador, né? E, segundo as más línguas, né, ele era um ótimo ator, né? E que vendo aí o perigo de estar próximo do imperador, que engoliu o ressentimento e fez uma cara de contente, fez um jeito de contente e ganhou aí o imperador que o incluiu no testamento, junto com esse outro filho, né, o Tibério Gemeleco, que deveria Gemelo, desculpa, Tibério Gemelo, que deveria ter o reinado conjunto segundo as disposições do testamento do Tibério, né? Mas eles alegaram que o Tibério fez o, o testamento louco, estava ruim, estava velhinho, estava doente, que não valia, que era só o Calígula. Mas o Calígula adota
né, o Tibério Gemelo, né? E ele vai para dentro da família imperial. Mas aí o Calígula, logo no primeiro ano, fica doente e eles inventam que o Gemelo tinha rezado e tinha feito sacrifício para que o Calígula morresse e ele assumisse o império. Então, ele foi acusado e foi morto, né? Então, aí o Calígula aí começa aí também a sua sequência aí de mortes, né? O sangue na mão. Né? Ele, no começo, ele é descrito como um cara que é apreciado por todos, né? Ele herda a popularidade do pai, do germânico, né? E é amado pelo exército, pela plebe e tal. E né, conta, o seu Tônio conta que no dia da sua posse como imperador foram sacrificados 160 mil animais. Nem sabemos se isso é possível, mas enfim, é o que o Suetônio diz. Né? Diz que esses primeiros meses do reinado foram muito felizes e que o império experimentou um momento de paz, um momento de desenvolvimento, um momento de satisfação, né? Ele foi generoso com o povo, com o exército, né? Eh, concedeu mais dinheiro, mais poder à guarda pretoriana, às tropas de fronteira, né? Então ele estava, vamos dizer, muito popular. Mas aí ele tem essa doença e acontece o que se descreve como se fosse uma mudança de personalidade. Então, muitos talvez supõem que ele, pela idade dele, ele ainda era jovem e tal, que ele tenha tido, isso é muito comum, né? A esquizofrenia aparecer aí nos jovens entre os 18 e 25 anos, e supõe que ele tenha sido tomado de alguma coisa como esquizofrenia, e aí ele começou a fazer as coisas absolutamente malucas, né? Ele passou a ficar obcecado pelo Egito, queria trazer os costumes e a cultura do Egito para Roma, queria que os senadores beijassem o pé dele. Ele começou assim, os imperadores eram divinizados depois de mortos. Ele não, ele começou a aparecer nos templos, caracterizado como, como os deuses, passou a querer ser tratado já como Deus, né? Ele começou a abusar nessas coisas, né? A, 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 a sua a sua acho que era a Antônia que estava viva. Ele um belo dia implica com ela que você é bonita, mas o pescoço não está combinando com o resto do corpo e obriga ela a se matar. Né? É um negócio meio maluco. Né? Ele pega, né, como os egípcios lá, os ptolomaicos, casavam entre os irmãos, ele pega e fica com uma das irmãs, casa com uma das irmãs, né? Aí tem a famosa história do cavalo, que ele quer nomear um cavalo cônsul, o cavalo preferido dele, faz um estábulo de mármore para o cavalo, coisas desse naipe, né? E ele começa a empurrar aí para os senadores, para a classe equestre, um monte de problemas, um monte de exigências e vai causar aí em toda essa elite romana um ressentimento e uma raiva contra ele muito grande por causa dessas maluquices que ele faz. Né? E as acusações que ele era um libertino, né? Que o palácio vivia de orgias e etc., né?
que também já tinha sido acusado o Tibério. Não se tem certeza, né? Ninguém estava lá dentro do palácio para saber, e não se tem certeza se os historiadores que alegam isso tinham fontes tão seguras de dentro do palácio, ou se era realmente uma questão de ressentimento e etc. Mas, enfim, aí as conspirações contra ele começaram a pipocar, e enfim. E aí a guarda pretoriana, né? Então, na época, liderada pelo Cássio Quereia e por mais dois homens, diretos a ele, prepararam, fizeram um complô para assassiná-lo. Dizem que eles tinham apoio, né? Muitos disseram que eles tinham apoio dessa classe senatorial e dessa classe equestre, né? Sem o qual realmente a gente fica difícil. Quer dizer, né? Você vai matar o imperador sem a conivência de ninguém, você vai acabar morto, né? Então o risco é muito grande. É uma coisa meio, né, meio difícil. Você não vai conseguir assumir, matar o imperador e assumir o império, né? Você é simplesmente um pretoriano, um soldado. Mas, enfim, né, o Suetônio diz que o Calígula zombava do Quereia, que o Quereia tinha bronca dele. Pode até se dizia que ele era gay, que ele era afeminado, mas, enfim, né, não seriam motivações suficientes para um matar o outro, ainda mais se tratando do imperador. Se ele não tivesse o apoio de alguém, ia ficar difícil, né? Então, em 24 de janeiro de 41, o Quereya e esses outros dois pretorianos, ele estava indo no teatro e se dirigia, né, para falar com atores lá que iam se apresentar. E ele é morto a várias facadas, né? Uma coisa que meio emula aí a questão do Júlio César, e cada um dá várias facadas nele e ele é morto, né? É assassinado. Né? E aí o interessante é que justamente essa própria guarda pretoriana é que vai decidir a sucessão dele, escolhendo lá um tio dele, né? Se vocês virem aqui, vamos voltar aqui nessa coisa, né? Então, o Calígula aqui é assassinado e os militares, né? A guarda pretoriana escolhem justamente esse tio dele, né? Esse filho do avô, né? Né? O Druso, o germânico era o pai, o Druso era o avô, o Cláudio era irmão do germânico, era tio dele. Então, esse tio dele foi um dos poucos da família aí do Tibério que sobreviveu, né? A coisa é engraçada, né? Porque o Cláudio era tido como débil mental, ele tinha problema de paralisia infantil e tal. E o Cláudio era tido como um cara. Ele passou grande parte da história dele, nessa época da morte, aqui ele também já tinha mais de 50 anos, e ele passou grande parte da vida dele sendo tido como um bobo, como um louco, como um cara que não tinha importância. Então ninguém se preocupou em matar ele, e mais ou menos por isso a guarda pretoriana o escolheu. E o Senado e a elite romana topou a nomeação do Cláudio. Mas o Cláudio fica para a próxima aula, né? Nós estamos chegando aqui perto de uma hora, né? Eu acho que didaticamente a gente pode encerrar por aqui e na próxima aula começamos com o Cláudio, tá certo? Agradeço a todos que vão ver depois, a Lilian que está vendo agora, e na semana que vem voltamos com mais história do Império Romano, dessa vez com o imperador
Cláudio, né? Boa noite. Obrigada, Paulo. Obrigado você, Liliane. Vou encerrar aqui. Até. Joia. Até quarta. É.